Ex-prefeita de Dom Pedro é presa por suspeita de envolvimento com uma quadrilha de agiotagem. Um dos maiores traficantes do Maranhão foi preso em Olho d'Água das Cunhãs. E após denúncias, a operação fiscaliza o sistema de transporte coletivo para garantir circulação dos ônibus. Essas e outras notícias agora no Jornal da Difusora. Olá, uma ótima noite para você. E uma fiscalização foi realizada no Serviço de Transporte Público da capital nesta tarde para evitar que a frota fosse reduzida. Fiscais se concentraram no terminal de integração da Praia Grande. O PROCON e a Agência de Transporte e Mobilidade Urbana estiveram no terminal da Praia Grande. A operação teria sido deflagrada após denúncias de que teria havido uma redução na frota que realiza o transporte semiurbano. Desde o início da manhã nós estamos recebendo denúncias de descumprimento do quadro de horário das empresas, que as empresas estariam reduzindo a frota e que algumas empresas majoraram a tarifa das linhas semiurbanas sem autorização do Estado. Diferente do que aconteceu com as linhas que rodam somente dentro de São Luís, as tarifas do transporte semiurbano não sofreram reajuste. Esse é outro item que está sendo verificado. Nossa ação é uma ação preventiva e qualquer indício de paralisação será identificado e nós buscaremos as vias judiciais e administrativas para que o direito do cidadão seja respeitado. No total, são 50 linhas que realizam transporte semiurbano na Grande Ilha. São aproximadamente 250 ônibus disponibilizados à população. Mas, de acordo com os próprios usuários, esta prestação de serviço está cada dia pior. Além de ser longe, tem pouca oferta de ônibus para o Maiobão. A gente está pagando ônibus 2 vezes, aumento, porque aumentaram 2,40. Cadê os ônibus? Não vieram. Agora que os ônibus vieram, aumentaram para 2,80. Cadê os ônibus? Conforto fizeram um comercial aí, que aqui está 100%, está ótimo. Agora eu quero saber que cidade é essa de São Luís, que não é essa aqui não. Até a superlotação dentro dos coletivos, o que proporciona uma viagem extremamente desconfortável. Na semana passada eu fiquei na porta do ônibus e nem consegui entrar. Quem regula a oferta de ônibus nas linhas do transporte semiurbano, que tem gerado toda essa revolta entre os usuários, é o governo do estado. E olha só, a Vara de Interesses Difusos e Coletivos determinou a intimação do município de São Luís para se manifestar no prazo de 72 horas sobre o pedido de liminar contido na ação civil pública proposta pela promotora de justiça Lítia Cavalcante para anular o que determinou o aumento das tarifas aos usuários de transporte coletivo aqui na capital. E os roubos à carga estão sendo alvo de intensa investigação. A polícia quer descobrir os cabeças das operações criminosas no estado para desarticular as quadrilhas, principalmente aquelas que atuam na região sul do estado. Os assaltos às cargas na região tocantina estão sendo investigados em uma operação conjunta da Superintendência Estadual de Investigações Criminais em parceria com policiais civis de Imperatriz e região tocantina. Semana passada, 6 pessoas de uma quadrilha especializada em roubos à carga de cigarro foram presas no município de Porto Franco. Ontem à tarde, Francivan de Oliveira Araújo e James Silva Maciel, moradores de Imperatriz, foram presos por suspeita de realizar roubos às cargas de café, colchão e outra de cerveja, na rota de Imperatriz e Açailândia na BR-010. De acordo com as investigações da Polícia Civil, as quadrilhas especializadas em roubos de cargas atuam entre a Açailândia e Balsas e os pontos de receptação ocorrem em Imperatriz. Após o roubo das cargas, as quadrilhas se organizam para a distribuição dos produtos. Eles utilizam pequenos veículos para não chamar a atenção. Os assaltos aos carros dos Correios também estão sendo investigados. Essas organizações elas são compostas de vários integrantes, tarefas extremamente bem definidas. Tem quem vai, quem chega, quem organiza, quem tem a informação privilegiada e quem, na verdade, escoa a mercadoria. Via de regra, tem caminhões, outros veículos envolvidos, eles passam para um outro veículo, passam para carros menores e passam no comércio local. E uma colisão frontal entre 2 caminhões na BR-135, ali na altura do campo de Perizes. Ao vivo a gente tem informações sobre esse acidente com o Ciro Mineiro, não é isso, Ciro? Afinal, esse acidente ocorreu em qual ponto da BR, hein? Boa noite.
Boa noite, Olavo, e a todos que acompanham o Jornal da Difusora. Esse acidente aconteceu exatamente na altura do quilômetro 32 da BR-135. Chovia muito no momento dessa colisão. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, os condutores dos dois veículos ficaram presos às ferragens e foram encaminhados em estado grave pelo SAMU para uma unidade de saúde da capital maranhense. Outro ocupante de um dos caminhões não se feriu. O trânsito chegou a ser interrompido. Em torno de 6 a 10 quilômetros de congestionamentos se formaram nos dois sentidos da rodovia. O caminhão que fazia o trajeto São Luís interior estava transportando água mineral. Já o que estava em sentido contrário carregava casca de babaçu. A causa pode ter sido um buraco na via. Agora, uma última informação, Olavo, em relação às rodovias estaduais. É que nesse momento, na BR-316 do quilômetro 114, na cidade de Santa Luzia do Paruá, manifestantes interditaram os dois sentidos da via, né? Eles exigem melhores condições de infraestrutura, principalmente com relação a esgotamento sanitário, que nessas últimas chuvas, né, tem prejudicado e muito os moradores aí do município. É com você, Olavo, aí no estúdio. Obrigado, Ciro Mineiro, pelas suas informações. E só incrementando a sua informação, a Operação Semana Santa nas rodovias começa já amanhã. Obrigado, boa noite para você. E no final da manhã, 6 pessoas foram presas em flagrante no bairro Bom Milagre, aqui em São Luís. Flávio Júnior Barcelo Pinto, Gilcilene Araújo Silva, Naldimar dos Santos Amorim, Ildilene do Rosário Nunes Pinheiro e Raimundo Nonato da Conceição estavam com 60 quilos de maconha e 10 quilos de pó branco, que a polícia suspeita que seja cocaína. A casa funcionava como depósito da droga que abasteceria a capital nos próximos dias. Eles foram encaminhados para a Delegacia de Narcóticos, o DENARC. E a Polícia Rodoviária Federal apreendeu grande quantidade de maconha dentro de um táxi na BR-135 durante fiscalização de rotina em Miranda do Norte, nos primeiros minutos da madrugada de hoje. Angelino dos Reis, de 57 anos, foi abordado pela PRF, que descobriu 3 caixas grandes bem lacradas. No interior da embalagem havia 114 tabletes, aproximadamente 134 quilos. O condutor afirmou que pegou a droga em uma agência de ônibus de turismo em Peritoró e que iria levar para São Luís. O condutor, o veículo e a droga foram encaminhados para a Depol de Itapecurumirim. E daqui a pouco, mega operação prende chefe do tráfico em Olho d'Água das Cunhãs. E ainda a ex-prefeita de Dom Pedro é presa, suspeita de integrar a quadrilha de agiotagem. A gente volta já. Nós já estamos de volta e foi presa a ex-prefeita de Dom Pedro, Arlene Barros, por suspeita de envolvimento com uma quadrilha de agiotagem. Durante a ação, foram apreendidos documentos, cheques e veículos de luxo. Maria Arlene Barros, ex-prefeita do município de Dom Pedro, foi levada para a Superintendência Estadual de Investigações Criminais. Durante todo o dia, a ex-prefeita prestou esclarecimentos. A polícia chegou ao nome de Arlene Barros durante as investigações de esquemas de agiotagem praticados no estado entre os anos de 2009 e 2012, envolvendo gestores. A atividade consistia em fraudar licitações, facilitando assim o desvio de recursos públicos. Além da ex-prefeita, quase 10 pessoas, alguns deles parentes de Arlene Barros, também foram conduzidos até a SEIC. O mandado de prisão expedido não foi cumprido. Trata-se de Eduardo Barros, ou Eduardo Imperador, como é conhecido, filho da ex-prefeita, que no desenrolar das investigações aparece como líder desta quadrilha. O Eduardo Imperador, ele abriu várias empresas em nome de laranjas e aí ele atuou na gestão da mãe dele em 2009 e 2012, ganhando licitações, fraudadas obviamente, e aí fornecendo merenda escolar, fornecendo aluguel de máquinas e aluguel de carros durante a gestão da mãe dele. A Polícia Civil apreendeu pelo menos 6 carros de luxo, além de documentos e cheques. A Operação Imperador, como foi denominada, é um desdobramento da Operação Detonando, iniciada após o assassinato do jornalista Décio Sá, em 2012, que prendeu os empresários Glaucio Alencar e José Miranda,
Pai e filho acusados de mandar matar o blogueiro e de comandar um esquema de agiotagem em mais de 40 prefeituras do Maranhão. Durante coletiva realizada na tarde desta terça-feira, o secretário de Segurança Pública ressaltou que as investigações continuam, no sentido de identificar mais envolvidos na prática de agiotagem no estado. A agiotagem prejudica a qualidade de vida do povo do Maranhão e isso não pode ficar impune. E durante a madrugada, uma operação sigilosa da SEIC prendeu 3 pessoas em Olho d'Água das Cunhãs envolvidas em assaltos a agências bancárias e tráfico de drogas. Os 3 acusados de cometer assaltos a agências bancárias e tráfico de drogas no Maranhão, entre eles uma mulher, foram levados à delegacia de Bacabal, onde serão ouvidos. O chefe do bando foi identificado como José Orlando Barbosa, o Deca, e o outro seria o irmão dele. Deca já havia cumprido pena pelo mesmo crime. Os policiais descobriram uma fazenda a 20 quilômetros de Bacabal, onde servia como laboratório de drogas. Na propriedade que seria do pai de Deca, foram apreendidas armas de vários calibres enterradas, entre elas uma pistola. E os 2 policiais acusados pelo desaparecimento de um jovem de 21 anos em Imperatriz foram transferidos aqui para a capital. A defesa acredita que isso pode prejudicar o andamento do inquérito. Os 2 PMs foram transferidos por determinação do comandante-geral da PM no estado. O sargento Francisco de Assis Moraes Carneiro e o cabo Luciano Motalago deixaram o 3º BPM e agora estão no presídio militar em São Luís. Agora todo o processo de investigação militar que começou em Imperatriz será transferido para a comissão disciplinar em São Luís. O próprio Ministério Público, que acompanha as investigações de perto, solicitou a transferência numa tentativa de manter a imparcialidade nos depoimentos e o resultado do processo investigativo. Isso vai atrasar as investigações e a conclusão desse inquérito. Inclusive, um deles teria que se apresentar amanhã cedo, em outra situação aqui na 3ª Vara Criminal de Imperatriz. Ainda de acordo com o advogado, os policiais confirmam que a abordagem ao jovem de 21 anos aconteceu, mas que em seguida ele foi liberado. Para o Ministério Público, as provas apontam para o envolvimento dos 2 policiais no caso. O professor maranhense de literatura Humberto Milhomem morreu enquanto dava aula em um colégio militar de Goiânia após sofrer um mal súbito. De acordo com a PM, os bombeiros que trabalham na escola ainda tentaram fazer os primeiros socorros. O corpo de uma menina de 12 anos foi encontrado por pescadores no município de Duque Bacelar. A polícia acredita que possa ser de uma adolescente que se afogou no rio Parnaíba, no Piauí, há 10 dias. O caso é acompanhado pelo 3º Conselho Tutelar de Teresina. O Sindicato dos Servidores de Justiça apresentou hoje à Corregedora de Justiça do Estado, desembargadora Nelma Sarney, propostas para melhorar os serviços forenses. Entre as medidas está a criação da Central Metropolitana de Mandados, para que não haja acúmulo e atenda a comarca da Ilha de São Luís. Quase 300 presos tiveram saída temporária autorizada de amanhã até a próxima terça-feira. Os 281 presos não poderão ingerir bebidas alcoólicas, sair do Maranhão e deverão voltar para casa até às 8 da noite, além de não portar armas e nem frequentar bares ou festas. Pior que muitos acabam nem voltando e praticando crimes ainda piores do que aqueles que levaram eles para a cadeia, né? A gente espera que seja diferente, pelo menos dessa vez. E daqui a pouco a Imperatriz inicia processo de biometria eleitoral. Voltamos depois do intervalo. Já estamos de volta e agora falando sobre previsão do tempo para amanhã. Zona de convergência intertropical ainda provoca chuva a qualquer momento no litoral do estado. No restante do Maranhão, chove a qualquer hora, com períodos de sol e chuva isolada nas outras áreas. Em Bacabal, as temperaturas variam entre 22 e 30 graus. Em Imperatriz, 23 e 33. Em Caxias, a mínima será de 23 e a máxima de 34 graus. E a revisão do eleitorado do município de Imperatriz para a implantação da biometria já começou, mas por enquanto o processo é realizado apenas com pessoas que buscam o fórum eleitoral para serviços como alistamento e segunda via do título do eleitor. Com foto, assinatura digital e a coleta das digitais, os dados são atualizados e podem facilitar o andamento das eleições em 2016.
O Tribunal Superior Eleitoral pretende cadastrar 1.600.000 eleitores com dados biométricos no Maranhão. Em Imperatriz, são 3 zonas eleitorais que reúnem 165.385 eleitores aptos a votar. Após a revisão do eleitorado, esse número pode até cair. São os casos de pessoas que votam em Imperatriz e estão morando fora da cidade, estado ou país e não poderão comparecer à revisão do eleitorado e, assim, terão o título cancelado. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, a identificação da biometria do eleitor permitirá maior rapidez no momento da votação. Com a revisão dos cadastros eleitorais, será possível maior controle sobre o verdadeiro domicílio eleitoral do cidadão, anulando qualquer possibilidade de fraude por votação dupla. A partir do próximo semestre, o processo de revisão do eleitorado será feito em mais 2 locais. E com placar apertado, o Maranhão Basquete venceu o Sport Recife em um jogo super disputado no Castelinho. Não foi o público esperado para uma partida decisiva, mas a torcida que compareceu ao ginásio Castelinho empurrou as meninas do Maranhão Basquete. Mas foram as visitantes que marcaram os 2 primeiros pontos. Pelo lado maranhense, Isiane tratou de deixar tudo igual. A pivô Graziane ia se destacando pelo lado maranhense, mas o Sport ia fazendo um jogo equilibrado, tanto que no final do primeiro período o placar mostrava 20-20. Começou ruim o segundo período para o Maranhão Basquete. Isiane, muito marcada, tinha dificuldade de pontuar para o Maranhão Basquete. A equipe melhorou, mas terminou o primeiro tempo atrás do placar. O terceiro período começou como o primeiro difícil para as donas da casa, com as visitantes pontuando primeiro. O Sport ia conseguindo importantes cestas de 3 pontos. No quarto e último período, o Maranhão Basquete acordou e trouxe a torcida junto. Faltando menos de 30 segundos, a diferença era de apenas 3 pontos. Mas no final deu tudo certo para as maranhenses. Maranhão Basquete 72, Sport Recife 67. Parabéns às meninas. Aliás, o Maranhão Basquete garantiu classificação aí para a semifinal da Liga de Basquete Feminino e ainda com resultado bom. O time fechou com 2 vitórias e apenas 1 derrota. Parabéns às meninas e boa sorte no próximo confronto. O Jornal da Difusora fica por aqui, volta amanhã, depois de Patrulha Salvadora. A seguir, fique com o SBT Brasil. Boa noite.